convite. Somos gratos a Deus por estar aqui no 12º culto de missões deste ano, o último culto deste ano. É um privilégio de Deus. Quero louvar a Deus pela vida de Mari, Marquinhos, os obreiros ali de Uruçuca, os nossos irmãos que vieram acompanhando ela, todos os irmãos, toda a igreja, o grupo de jovens, as irmãs, os irmãos, cada servo de Deus que veio adorar a Jesus. E assim, meu filho Bernardo já louvou a Deus. Deus continue abençoando todos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos ler o texto. Vamos ler outro texto correlacionado dentro da proposta deste trabalho de missões. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 2. Entretanto, ministrando eles perante o Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Isaías capítulo 6. A indicação é do Espírito Santo, Glória a Deus. mas a voluntariedade é nossa. Isaías capítulo 6, versículo 1 a seguir diz assim: aconteceu que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor Jeová assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e acima dele estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E exclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Jeová dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas tremeram diante da voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi o Rei, o Senhor Jeová dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, tendo na mão uma brasa tirada viva do altar com atenais, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado perdoado. Em seguida ouvi a voz do Senhor Jeová que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos podem dizer amém? Amém. A minha oração é que o Espírito de Deus venha encontrar o caminho do seu coração, que esta palavra venha cumprir o propósito para o qual foi destinada, para o qual foi enviada. Queridos, sem sombra de dúvidas, a proposta do texto de Atos capítulo 13 é interessante, porque ele nos dá a ideia que a indicação para o ministério, para a obra missionária, é uma obra do Espírito Santo. E vale aqui lembrar que inicialmente na proposta da obra missionária, o chamamento de Pedro de forma prematura, de forma apressada, Pedro ele faz uma escolha por sorte no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando ele chama Matias, porque a proposta do Espírito Santo era somente, a proposta de Cristo era que eles permanecessem em Jerusalém até que eles recebessem o Espírito Santo, e a partir daí surgiria as decisões após o derramamento do Espírito Santo. Mas Pedro, tomando uma decisão precipitada, ele escolhe alguém por nome Matias, que é por sorte. E nós observamos que Matias aparece só no capítulo 1 de Atos, e depois ele desaparece da história.
porque o ministério ou a obra missionária não é sorte, é chamado. E é interessante porque quando nós observamos Cristo para credenciar, para mostrar a sua credencial, que foi chamado pelo Espírito Santo para cumprir a obra, o qual ele fez, ele diz no capítulo 61 de Isaías e Lucas capítulo 4, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. O que Cristo está dizendo é, porque unção é capacitação. E o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quem o credenciou para pregar o Evangelho foi o Espírito Santo, porque ninguém pode fazer sem que o Espírito esteja sobre ele para o capacitá-lo a fim de cumprir o propósito. É interessante também que Isaías, este profeta que nós lemos, é um profeta extraordinário, porque Isaías ele é tão comprometido com Deus e com sua chamada, que ele coloca em seus 2 filhos nome de mensagens de juízo à nação de Israel. Isaías é tão comprometido com Deus e com sua chamada, que ele casa com uma mulher que exercia o mesmo ofício que ele, uma profetisa. Isso está revelado no capítulo 8 do livro que leva o seu nome. Isaías é tão comprometido com Deus e com sua chamada, que ele começa a profetizar em um tempo difícil, em um tempo de grande apostasia. E há quem diga que os jogos mais primitivos, anteriores ao estabelecido como os Jogos Olímpicos da Grécia, mas os mais primitivos de todos, ele começa a profetizar durante este tempo. E é interessante que o ministério de Isaías norteia todo este tempo dos anos 740 a.C., antes da invasão de Senaqueribe, antes da invasão de Senaqueribe da Síria à nação de Israel. Há algo interessante, porque Isaías começa a profetizar no capítulo de número 11, justamente falando acerca das operações. Não são aqui 7 Espíritos de Deus, mas 7 áreas em que o Espírito de Deus atua no homem, no capítulo 11, no versículo 12. Mas também é algo interessante, porque no capítulo 9, no versículo 6, Isaías também fala sobre a aparição de Cristo, sobre a vinda de Cristo, dizendo que ele viria, que o Espírito nos deu, que Cristo nos deu, que o Senhor nos deu a Cristo. Ele falando da vinda de Cristo. E é interessante porque Isaías começa a profetizar algo tremendo, e eu preciso iniciar falando sobre isso no capítulo 6, é que ele começa a dizer que no ano em que o rei Uzias morre, o Senhor aparece para ele. Mas quem foi Uzias? Uzias foi um rei engenhoso, Uzias foi um rei inteligente, Uzias foi o primeiro rei que começou